Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Luca Borrego, sou químico aqui da Mixlab e hoje eu quero falar com vocês sobre o HydraMist, uma câmara de nebulização que foi desenvolvida pela Glass Expansion especificamente para a geração de hidretos no ICP-OES. A Mixlab é representante exclusiva da Glass Expansion no Brasil desde 2002. Então, temos bastante experiência prática com esse produto em laboratórios aqui no país. Então, vamos começar aqui pelo básico. O que é a geração de hidretos e por que ela importa? A geração de hidretos é uma técnica baseada na adição de um agente redutor na amostra de interesse para gerar espécies voláteis de elementos como arsênio, selênio, antimônio, tálio e mercúrio. Ele vai permitir a leitura mais sensível do ICP-OS para esses elementos específicos. Aqui ao lado está um exemplo de um diagrama do funcionamento de um gerador de hidretos. No caso, o HydraMist. O HydraMist é essa câmara de nebulização aqui. Inserimos a amostra por um canal e o agente redutor por outro canal. Dentro da câmera haverá a mistura da amostra com o agente redutor, que vai gerar os hidretos. Após, o resíduo será levado, logicamente, para o resíduo e aqui em cima o plasma, que vai ser lido pelo equipamento. Por trás da técnica, nós temos duas reações principais que acontecem em sequência. A primeira é a reação de decomposição do boro-hidreto de sódio. Consequentemente, vai gerar o H2. O boro-hidreto de sódio é adicionado em meio ácido, tipicamente HCl, vai gerar o ácido bórico, correspondente aqui com o hidrogênio. Esse hidrogênio é justamente o que vai ser utilizado aqui na reação de formação do hidreto. Então, esse daqui é o metal e esse daqui é o hidrogênio que foi formado após a reação de decomposição. Isto aqui vai resultar no nosso hidreto metálico. E esse Me ele representa o elemento de interesse, conforme eu disse. Esse N+ é o estado de oxidação. O N é a quantidade de átomos de hidrogênio ligados no hidreto volátil formado. E esse daqui é o composto hidretável, que a gente vai formar para posterior leitura no ICP-OS. Então, algumas vantagens da geração de hidretos são essas três aqui, as principais. A primeira e principal seria o aumento de 10 vezes aproximadamente de sensibilidade para esses elementos geradores de hidretos, como arsênio, selênio, tálio, antimônio e mercúrio. Então, esse aumento de sensibilidade, ele vai permitir que você consiga, por exemplo, mudar completamente os limites de detecção que você consegue reportar no seu laudo, para o seu cliente, enfim. O segundo é a eficiência do transporte ser aproximadamente 100%. Então, na nebulização convencional, quando a gente fala de nebulizadores pneumáticos, câmara de nebulização comum, a amostra ela chega ali por volta de 1 a 5% no plasma. Agora, na geração de hidretos, ela vai chegar a aproximadamente 100%, justamente porque esses hidretos formados, eles são muito voláteis, então eles vão se volatilizar de forma tão fácil que vão chegar ao plasma de forma também mais fácil. E como terceiro, custo-benefício. Os reagentes que são utilizados, então o boro-hidreto de sódio que eu mencionei e o HCl, eles são relativamente baratos e amplamente disponíveis, o que vai, logicamente, aí tornar a técnica acessível e economicamente viável para o seu laboratório. Então, com todo esse contexto, o HydraMist ele vai entrar com uma solução. Então, ele vai resolver um problema específico que geralmente a gente encontra, que é implementar a geração de hidretos no laboratório sem ter que comprar um sistema separado, um sistema dedicado, ou então precisar adaptar o instrumento ali de uma forma mais invasiva. Então, no HydraMist, basta substituir a câmara de nebulização atual que você está utilizando. No kit vai acompanhar essa pecinha em T, o, a câmara de nebulização, o nebulizador você vai poder manter exatamente o que você está utilizando hoje. Então é literalmente uma troca de câmera. Além disso, esse design aqui de drenagem, que é com esse Unifit, ele é exclusivo da Glass Expansion, é exclusivo do HydraMist, e ele vai eliminar o acúmulo de hidrogênio que se forma aqui dentro. Então esse hidrogênio que está em excesso, ele vai rapidamente aqui para o dreno, o que vai permitir uma baixa carga de hidrogênio aqui no plasma, que também vai aprimorar a sensibilidade das suas análises. E um detalhe mais importante é que quando a gente trabalha com muitas amostras, o Hydramid ele vai permitir analisar simultaneamente elementos que também não formam hidretos, como por exemplo aqui cálcio, magnésio, ferro. Esses elementos eles também vão conseguir ser lidos ao mesmo tempo que você vai conseguir utilizar o Hydramid para geração de hidretos. Então isso é uma baita vantagem porque você consegue fazer duas leituras ao mesmo tempo, de elementos que geram os hidretos e de elementos que não geram os hidretos.
Então você não vai precisar parar ali o equipamento, né, para trocar o modo, trocar o sistema completo. Você vai simplesmente utilizar a câmera da forma mais simples possível, que é aquela que você já está acostumado, para você realizar a análise de elementos não geradores de dados. Então, o Hydramid ele opera em dois modos que vão depender da necessidade do laboratório em relação à sensibilidade. O primeiro modo, que é uma geração de diretos mais simples, a gente vai conseguir adicionar a amostra e o agente redutor juntos na mesma câmara. Então, dentro da câmara de nebulização, ocorrerá a mistura entre a amostra e o agente redutor, e tudo isso vai para o plasma, consequentemente com o excesso, com os resíduos indo para o descarte. No segundo modo de nebulização, que seria o modo de nebulização sensível, a gente tem aqui duas câmaras de mistura que vão ser realizadas, que vão ser utilizadas, no caso, para a gente conseguir introduzir a amostra e o agente redutor antes da entrada na câmara de nebulização. Então, além de ocorrer a mistura da amostra e agente redutor antes da câmara, elas também vão acontecer, logicamente, dentro da câmara. Então, a amostra ela vai entrar por um desses canais aqui dessa pecinha em formato de T, ela vai ser direcionada aqui para essa outra pecinha em T, que está recebendo do outro lado aqui o agente redutor. Então, a reação ela vai ocorrer antes da câmara de nebulização. E tudo isso, logicamente, a amostra pura mais a amostra misturada com agente redutor vai entrar na câmara de nebulização e, consequentemente, vai ser enviado para o plasma, consequentemente gerando a leitura no ICP. Então, complementando visualmente aquilo que eu disse até agora sobre o Hydramist, existem três modos do Hydramist. Dois deles, sendo esse modo sensível e o modo simples, relacionados com o gerador de Dretos. No modo simples, a gente tem a inserção do redutor de forma direta aqui na câmara de nebulização. Então a amostra ela vai entrar direto na câmara de nebulização, a amostra pura, e o redutor também. E a reação vai ocorrer aqui dentro. E tudo isso vai para o plasma. No modo sensível, o nebulizador ele vai estar inserindo a amostra pura dentro da câmara de nebulização, porém antes dessa segunda entrada, ocorrerá uma mistura nessa pecinha em formato de T, chamada tridente. Por um lado vai entrar a amostra e do outro vai entrar o redutor. E tudo isso vai ser carregado para a câmara de nebulização, que consequentemente vai ser levado para o plasma e o excesso ou resíduo para esse drain aqui do tamanho Unifit. Na nebulização pneumática convencional, ou seja, para você conseguir realizar uma análise somente de elementos que não geram hidretos, basta você simplesmente colocar uma capinha, que também já vem no kit do Hydramist. Você coloca essa capinha aqui, tampa essa segunda entrada e a amostra ela vai ser direcionada aqui para essa câmara de nebulização e vai ser realizada uma leitura comum de uma nebulização pneumática, que tudo isso também vai para o plasma e como excesso vai para o resíduo com esse Unifit Drain. Partindo propriamente para os números, que esses números foram gerados pela própria Gas Expansion, utilizando aqui um ICP-OS da Agilent Technologies 5000 SVDV no modo axial, essa tabela aqui apresenta alguns elementos com as suas leituras de nebulização pneumática nos três modos do Hydramist que eu comentei. Nebulização pneumática, modo de nebulização simultânea sensível e o modo de nebulização simultânea simples. Destacados aqui estão os elementos geradores de hidreto. Como vocês podem perceber, por exemplo, o arsênio, nesse comprimento de onda de 188, na nebulização pneumática convencional, a Glass Expansion reportou aqui 3,7 ppb. Agora, no modo de nebulização simultânea sensível do Hydramist, eles conseguiram 0,2. Então, é uma redução bem significativa aqui dos LODs. Em comparação com o modo de nebulização simultânea simples, também é uma redução bem significativa, de 0,5 para 3,7 da nebulização pneumática. Os demais, mercúrio, antimônio, selênio e tálio, todos eles também houveram algumas reduções aqui no limite de detecção em comparação com uma nebulização pneumática convencional. Pegando aqui, por exemplo, o cádmio, que é um elemento gerador não hidretável, comparando uma nebulização pneumática convencional, a gente percebe que o limite de detecção dele é 0,1. Agora, indo para o Hydramist, misturando, né, uma leitura sensível ao gerador de hidreto e uma não sensível ao gerador de hidreto, também se manteve 0,1. E na simples também 0,1. Então, esse Hydramist ele consegue unir os dois mundos. Você consegue realizar análises
tanto de elementos hidretáveis como não hidretáveis. Então, o Hydramist ele vai funcionar no seu equipamento? Essa tabelinha ela vai te responder. A resposta, na maioria dos casos, para o ICP-OS é sim. Então, a gente tem compatível aí com modelos do Agilent 5000, Perkin Elmerável, Optima, o Shimatsu da série 7000, o Thermo Pro, Thermo Duo 6000, que são ICPs mais antigos, enfim. A gente tem essas compatibilidades. Estes daqui na esquerda são os part numbers que vocês podem pedir cotação para o nosso time comercial. E aqui está a tabela de compatibilidade. Agile, Analytica e assim vai. Para finalizar, o Hydramist é uma solução prática, validada, com custo de entrada muito acessível para quem simplesmente quer melhorar os limites de detecção de elementos que são problemáticos em CPOS, como por exemplo o arsênio, o selênio, o mercúrio, que são os mais problemáticos, né? Então ele não vai exigir também a compra de equipamento novo, não vai exigir reconfiguração e principalmente a instalação é simples. Nós estamos aqui à disposição para preparar uma cotação personalizada para você. E se você quiser, a gente pode agendar também uma conversa mais profunda com o nosso time comercial. Muito obrigado pela sua atenção até aqui.